Michael Valer. Tá te achando bonito hoje aqui nesse pontal, te olhando naquele espelho ali, tudo que tu queria. Que retorno, né? Eu tava só esperando tu me perguntar quem é o teu cabeleireiro. É o novo, como é que é? É o novo mote da Ana. Ela me olha, quem é o teu cabeleireiro? Tá, Ana, é só barbeiro, não adianta. Não, querido, eu tava só te Tava olhando, Vicente, ele tá assim, ó, porque Tá ele se acha que reparando, ele né? nunca teve um espelho desse, só pra ele, assim, Tá, hein? Que eu espetáculo. quero dizer, vou me olhando agora, eu vou olhar pra ti, tá, no retorno. Vamos fazer Eu vou realizar assim, ó, meu sonho, eu vou tomar um vinho laranja com a Ana. É hoje, hein? É hoje. É hoje. Depois nós vamos passear de barquinho aqui. Meu Deus. Estamos aqui no Rota Rara, evento hoje e amanhã, entre 5 e 11 da noite. E Michael Valer está aqui, uma das estrelas, mas ele vai apresentar também outras estrelas, né, Michael Valer? Hoje nós vamos ficar quieto agora, né, Vicente? Nós É, vamos agora é a deixar ele conversa dos trabalhar. dois, a gente vai acompanhar, né? Vamos acompanhar, assim, ó. Vamos ver. 2 ruivos. Não, faz assim, ó, apresenta tu, porque foi tu que selecionou. Eu fiquei surpreso agora quando ele sentou aqui do lado. Eu falei, cara, não teve meu dedo nessa seleção. Vamos Não, é dar tu, os é tu que é créditos. jornalista. Não, mas quem selecionou foi a Lúcia Porto. Ah, não, então tá, A então tá. Nave, que é a assessora do evento. Então vamos também deixar Boa, bem boa claro, escolha. né? Legal. Então tá bem. Vamos botar pingos nos is. Então tá, estamos aqui com o cara da Manus. Fala, pronuncia tu o nome da vinícola. Eu sempre fico, não, eu tô falando errado, vamos ver. Não, a vinícola é Manus, que vem de mãos em latim. Então essa é a origem do nome da vinícola. E, não, falando sério agora, né, eu fiquei surpreso. Cheguei aqui um pouquinho atrasado, né, trânsito. Atrasado? Não deu pra notar? Não, mas é que ele tinha que começar o programa. Ele chegou atrasado, Vicente. Então, eu fiquei surpreso porque, bem, vamos lá, primeiro, o Nebbiolo da Manus tá no meu livro 101 Vinhos Brasileiros. E cheguei a fazer uma grande degustação com especialistas, ele foi o Nebbiolo mais pontuado, às cegas. Então, eu venho acompanhando o trabalho do pessoal lá já há alguns anos, lá na Wine South America, a primeira vez que eu fiz uma degustação maior. E o legal desse projeto deles, terras em encruzilhada, né? Vinha dos próprios, muito tempo vendendo uva, né, para outros produtores fazendo vinhos de alta qualidade. E tem um viés técnico muito interessante. Eles têm várias pesquisas de desenvolvimento de varietais, de desenvolvimento de leveduras, de estudo do terroir, que é uma coisa que, vamos dizer assim, eu que fui para a Itália mais vezes recentemente, lá eles fazem isso desde que o vinho é vinho, e aqui ainda está muito engatinhando. Tu vai fazer pergunta para ele ou tu vai falar? Chegamos na pergunta. Eu quero que ele conte que pesquisas são essas, qual é esse viés técnico, quem está junto lá com vocês nessas pesquisas. Só Não esquece de dar boa tarde para ele também. Vicente, a gente tem que... Nós vamos te dar um media training, tá? Para apresentar melhor. 4 anos, Não sei. Ana. 4 anos eu não aprendi ainda. Tô brincando. Vai lá, É que Bertolini. a gente gosta de mexer, deixar o Michael, sabe, um pouco desacomodado, porque ele se sente tão à vontade, então a gente pega no pé. E cada vez eu amo mais vocês. Bom, em primeiro lugar, boa tarde a todos. E eu queria falar um pouco dessa pesquisa. É uma pesquisa pioneira que a gente já começou são 2021, 2022, 2023, 2024 e 2025. São 5 anos que quando a gente começou a fazer os vinhos, quando a gente botou o projeto Manus para frente, quando a gente sempre vendeu uva para várias produtoras, a gente foi um dos primeiros vinhedos de alta escala em Encruzilhada do Sul, nós e a Moët Chandon, no ano 2000. Então já são 25 anos. Vendendo uva, fazendo vinho com amigos, com parceiros, que a gente já atendeu nesses anos 72 vinícolas, já clientes. E quando a gente botou o projeto, a gente primeiro tinha que chamar uma profissional de destaque. A gente chamou a Mônica Rossetti, que é quem trabalhou por 17 anos em Encruzilhada do Sul com Alídio, vinificou na Itália e de 2002 a 2017 em 2 safras. Ela tem 42 anos, está com 45 vindimas nas costas. Então tem uma experiência fantástica, uma enóloga de 2 mundos, e agora está fazendo 3 safras por ano, porque começou na Maturano. Então imagina a experiência que ela tem.
E quando a gente começou o projeto em 2021, a gente chamou a Embrapa, a gente montou um projeto público-privado, porque a gente tinha que entender, a gente tinha ideia dos estudos do solo, só que quando a gente pegou esse estudo do solo, a gente precisava saber o que era. Então a gente chamou a Embrapa, a gente montou um projeto que compreendesse em larga escala terroir, solo, manejo, variedades e microbiologia. E as microvinificações para saber o que cada uva respondia em cada solo. Quando a gente começou a mapear o solo, a primeira coisa que a gente fez, as calicatas, os buracos em todo o vinhedo, a gente falava anteriormente que eram solos graníticos, franco-arenosos, blá blá blá. E quando a gente se deparou, eram 16 solos, completamente diferentes, todos eles graníticos, franco-argilosos, franco-arenosos, argilosos, arenosos, e cada solo dava uma característica diferente, dependendo da variedade. E a gente começou a microvinificar cada cruzamento dessas informações, e depois, ainda mais, quando a gente começou a questão do terroir, botou a microbiologia, que são as leveduras, a gente isolou 50 leveduras que são nativas daquele vinhedo, que são leveduras que chamam autóctones, ou nativas, ou indígenas, como for, só que em vez de fazer como a gente não vinificava em casa, a gente vinificava na casa de terceiros, a gente aloca o espaço, a Mônica monta o protocolo, tem o Marcelo Chu, ele faz todo o acompanhamento, a gente só aloca o espaço e alguns equipamentos. A uva é nossa e o procedimento é nosso para que tenha a nossa identidade. Tá, o que quer dizer a uva é nossa? Vinhedo próprio. Esse é o ponto crucial que a gente... E o vinhedo, sabe, então, encruzilhada. Porque, totalmente, claro, eu estou fazendo perguntas porque eu não sou do ramo, né? O Maico conhece muito, então tu trouxe muitas informações para leigos e que é um pouco difícil. Então eu estou, como se diz, retomando para a gente poder entender. E... Ô, Ana, por isso que eu falei antes, porque depois que esse cara começa a falar... Não, impressionante. E por que tu, digamos, você é de Encruzilhada, por que Encruzilhada, só para também entender essa questão. Acho que é legal ele falar, ele é da família Bertolini, são 2 irmãos, né? Então é legal falar a tua família, como é que a tua família chega no vinho? A gente começa, a nossa família, a gente começa, por que a gente chega em Encruzilhada? Bom, eu sou sobrinho do Angeben, que é quem descobriu o Idaliense Angeben, que é da vinícola Angeben, que ele era meu tio, a gente montou o projeto juntos em Encruzilhada, e ele trabalhava para a Moët Chandon, ele é o funcionário mais antigo da Moët Chandon, ele e o Mário Gás. Mário Gás da parte enológica, Angeben e Idaliense Angeben da parte vitícola. E é ele que leva Encruzilhada, bota Encruzilhada no mapa, através da Moët Chandon e consequentemente em 2000 fomos nós, a Moët Chandon, 2002 a Lídio, 2003 a Valduga e assim por diante, a Casarnobá e a Peterlongo. Acho que todas as grandes vinícolas hoje têm terras lá, né? Exato. Então todo mundo busca Encruzilhada. Por quê? Porque a gente está na crista da Serra do Sudeste, que é o ponto mais alto. Não tem barreiras de vento, então tem uma ventilação constante. Tem um solo que drena, então quando chove muito menos que a Serra Gaúcha. A água drena e ventila constantemente, porque não tem a barreira e a gente está no ponto mais alto. Então, a sanidade da uva foi que levou a Moët Chandon para lá. O único vinhedo da Moët Chandon, o maior vinhedo de Pinot Noir é em Encruzilhada, que é da Moët Chandon. Então, tá naquele lugar que é a mais chata das uvas, a mais sensível, que é a Pinot Noir, para ter uma sanidade perfeita, escolheram Encruzilhada do Sul. E nós estamos falando da Moët Chandon nacional. Tá. Nacional. Mas faz parte do grupo multinacional. Do grupo Moët Chandon, ok. E a tua entrada neste mundo, como é que ela aconteceu? Ela se deu através do meu tio, do Angeben. A gente monta o projeto, a gente era sócio também da Angeben, e a gente começou a fazer toda a exploração das uvas, a gente vendia para Moët Chandon e começou a vender para terceiros também. Então hoje a gente tem 34 hectares
Então, é muita uva. 34 hectares dá quase, praticamente, são 350, a possibilidade de 350 mil quilos de uva, 350 mil garrafas. Tem uma informação importante para falar de Encruzilhada. Ele tá me devendo um churrasco lá em Encruzilhada. E a gente vai junto, tá? Obviamente que agora tu tá devendo pra três, tá? De cordeiro. De cordeiro, que a ovelha encruzilhada é fantástica. Essa informação sobre o terroir eu tinha que dar, tá? Não, eu gostei, né? Eu gostei também dessa. Estamos aqui na Band News ouvindo o Gustavo Bertolini da Manus. Manos. Manos. Achei lindo o nome, Manos. Vai, mais um, Bertolini, vai lá. Manos. Manos. Bertolini, eu queria, até estava explicando ali em um determinado momento que vocês acabaram junto com a Embrapa estudando aquele solo e muito específico, determinado. Quanto tempo leva para conhecer esse solo, conhecer a uva? Quando é que dá o casamento ali? Tá, gente, aqui vai ser isso. A gente começou, são 4 microvinificações, são 4 safras. A gente terminou o projeto esse ano. Foi a última safra. Então, o projeto tem que compreender um time. Foram 4 safras. A gente começa. Por que 4 safras? Tinha que entender porque cada safra é diferente uma da outra. Uma é chuvosa, uma é seca, uma dá muito calor numa época, então dá insolação diferente, porque precisa ter diferentes informações para que depois a gente cruze e no final a gente tem um banco de dados. Uma média, vamos dizer assim. Uma média que a gente consiga entender que aquele Chardonnay, para aquele tipo de produto, para aquele Chardonnay, é daquele solo, é daquela uva. Isso é muito rico, né? Porque 36 hectares, mas cada hectare vai estar mais apropriado para uma variedade, né? E para fazer um estilo de vinho, né? É uma ciência muito... E engraçado, porque a gente microvinificava o mesmo local, que eram praticamente 15 lugares, 15 quadras, da ponto alto e do ponto baixo. E em 3 datas. Por que 3 datas? Eu tenho que colher Chardonnay para base espumante, eu tenho que colher para um Chardonnay fresco e para um Chardonnay mais maduro, que vai para uma barrica. Mais álcool, outro estilo. Outro estilo. E isso daí é engraçado porque, colocando agora esse conhecimento na prática e depois somando com as leveduras. Essa safra aqui, a gente já vinificou muito diferente do Pinot Noir. O Pinot Noir a gente colheu em 3 datas. Por quê? Porque daí eu vou fazer um blend. Eu tenho 2 Pinots na linha. Um Pinot mais fresco, que não passa por barrica, o do ano. Então, foi teu estilo, safra 1, safra foi colheita data 1, data 2 e um pouquinho de data 3. Mais concentrado na data 1 e data 2. Depois eu peguei. E aí, cada data, parcelas diferentes em concentração. Então, tudo isso aí tu começa a entrar no detalhe. É essa a riqueza que dá. Porque dá dados de acidez, pH, não é só álcool. Porque normalmente o pessoal que compra uva, eles dizem quanto está dando de babo, quanto vai dar de açúcar para ver o álcool, mas ninguém pergunta quanto está de pH, quanto é que está a acidez, porque normalmente a acidez cai. Se não chover, que a gente nunca tem essa informação, o álcool sobe, a acidez cai e o pH sobe também. E aí o segredo é achar o ponto certo para o estilo do vinho que tu quer fazer, né? O que falta, na tua opinião, se é que falta, para os vinhos brasileiros, que daí já vamos, né, englobar aí os gaúchos, para estarem tendo, digamos, uma maior aceitação, uma maior visibilidade, credibilidade no mercado? Eu acho que tem 3 fatores. Tempo. É importante, a gente está ainda trabalhando, muita pesquisa, e apresentar mais a identidade brasileira. Então, quando a gente fala que nem a levedura, e por que a gente toca nesse assunto levedura? Porque a gente não quer mais ser um cover de Argentina, um cover de Itália, um cover de França. A gente quer ser um bom vinho brasileiro, do terroir, e usando a questão da levedura, quando a gente usa a levedura nossa e a gente não compra mais leveduras importadas, leveduras que sejam testadas, né, foram testadas pela Embrapa, não vão dar desvios aromáticos. A gente vai estar usando um fator que é
de identidade, um fator que é único daquele território. E daí tu vai ter identidade. E aí eu vou dizer, é um vinho que não pode ser mais copiado. Ele tem E nem tem comparado. E nem comparado. Só uma curiosidade sobre levedura. Vamos lá pro ouvinte que está ouvindo, né? Colheu a uva, vamos fermentar ela. Normalmente, 90% dos casos, a indústria adiciona uma levedura, um fermento industrial, igual fazer pão, né? De uma forma bem, né, diferente, mas o processo é o mesmo. Tu adiciona. Como do pão. Como do pão. Quando o produtor vai escolher essa levedura, vai entrar em contato com o importador, com o distribuidor, ele tem acesso a centenas de opções e lá no vendedor, na descrição da levedura, diz assim, ó, essa levedura é indicada para tais variedades, tem grande potencial de desenvolver aromas de cereja, por exemplo. Essa aqui tem grande potencial de aromas de maracujá. Então, acaba sendo, grande parte das vezes, essa levedura intervindo no terroir, no que aquela uva lá de encruzilhada desenvolveria naturalmente de aromas. Então, por isso tem essa discussão assim, sobre usar a levedura industrial ou não, né? É um assunto complexo, mas de forma bem simplória é assim que a gente pode explicar, né? E vamos lá, quem quer encruzilhada, o que tem para ver lá? Encruzilhada, eu acho que a gente está olhando a Serra do Sudeste, elas são os solos derivados das rochas mais antigas da América do Sul. Ao contrário da Serra Gaúcha, que é um derramamento basáltico, e a campanha que seria o arenito, que é a depressão central, continuação da depressão central, a encruzilhada, ela nasce de baixo, é granito que ele aflora do fundo da manta, né? E ele pega a encruzilhada, pega Pinheiro Machado, ele vai para Pedras Altas, depois ele afunda e volta a subir, ele vai até Maldonado, no Uruguai. Então, toda essa faixa, ela continua, é o mesmo solo. A gente tem uma questão, o bioma é pampa. É bioma pampa, só que diferente da campanha, são outros, origem do solo. É uma outra, e a gente está em diferentes altitudes. A gente está a 420 metros de altitude, e a campanha está na faixa de 70, 80, dependendo o local, né? Mas a Ana quer saber turismo, né? E restaurante, e degustações. E lojinha, e vinícolas, enfim. Ela já entendeu do solo, ela já... eu acho que aí... Do basalto, do granito. Encruzilhada está nascendo agora, com várias vinícolas. O pessoal já começou a fazer turismo de balonismo em Encruzilhada. A questão da olivocultura, são 2 grandes lagares fantásticos, o pessoal de investidores de São Paulo e investidores aqui do Rio Grande do Sul também. É a maior concentração de olival do Brasil, está em Encruzilhada, passou Caçapava, passou Cachoeira, e esses olivais estão recebendo os lagares. E o azeite é fantástico, esse é outro, porque é azeite, é cordeiro, é vinho, e agora tu começa também a questão de produção da pecan, e junto com a pecan a questão das trufas. Então a gastronomia em pleno. O que precisa é investimento em recebimento, como começam a receber nas propriedades, e agora o hoteleiro está começando a se desenvolver. Eu vou convidar o Vicente, nós vamos abrir uma padaria lá. Padaria? Claro, para comer com tudo isso lá, imagina, uma padaria artesanal, claro, daí já tem nozes, não sei mais o que, então assim, nós vamos fazer uma padaria artesanal, aquela com levedura, aquela coisa, sabe? Mas sabe o que ele estava falando, eu olhei para cá, o Vicente preocupado, com o projeto de São Chico dele. Não. Assim, ele quer montar uma vinícola em São Chico, qual conselho tu daria para ele, Gustavo? Não morre. Desista enquanto pode. Em vinícola em São Chico. Vai ter que ter. Depende, não dá para dizer. Tem que olhar o território antes, né? Mas é um território complicado para algumas uvas. Né? Falamos aqui na Band News FM com o Gustavo Bertolini, da vinícola Manus, Vinhas e Vinho. Eu gostei. É bacana porque Manus, o símbolo da marca é como se fosse uma videira em forma de mão.
E é justamente por quê? Porque é vinhos escritos por homens nas linhas da vinha, como se fossem as linhas da vida. Podia patrocinar o Vivo Vinho, só para ter oferecimento. Manos. Onde é que tu nasceu? Em Bento Gonçalves. Espetáculo. Cara de Bento. E tu mora em Encruzilhada hoje? Não, moro em Bento e vou seguido para Encruzilhada. Tá bem. Muito obrigado, Bertolini. Sucesso aí e até daqui a pouco, tá bom? Foi um prazer aí. Valeu, obrigadão. Grupo IES apresenta Nissan Frontier Attack por 210.900 com 6 anos de garantia mais taxa zero. Primeira parcela para depois da Páscoa e pacote de acessórios grátis. Lote especial de fábrica somente no Festival de Ofertas IESA Nissan. Grupo IESA, vamos juntos, desacelere, seu bem maior é a vida. E por que não uma assinatura internacional dentro da nossa casa, tornando algo inédito em Porto Alegre parte da nossa rotina. Edition Moinhos, uma edição limitada de um Plaenge, na rua mais exclusiva do Moinhos de Vento. Happy Hour faz um breve intervalo. 5 horas 41 minutos, você sintonizado na programação da Band News FM. Festival de ofertas é na IESA Nissan. Plaenge apresenta Edition Moinhos, uma edição limitada na rua mais exclusiva do Moinhos de Vento. Happy Hour com a Ana Cássia, aqui do Rota Rara, aqui no Pontal Shop, evento que acontece hoje e amanhã, entre 5 e 11 da noite. Ana Cássia Henry, sabia que tem cupom? Vicente Rota Rara. Eu consegui o cupom pra mim. Tu acredita? Um cupom pra ti? Isso, e aí? Vida de blogueiro. Entrar no site, botar Vicente Rota Rara, ganha 10% de desconto pra vir. Agora o guri Jornalista barra blogueiro. Blogueiro, tu Não, vê mas só. eu queria contar aqui para os nossos ouvintes que deu já aqui no intervalo. Os intervalos são muito bons. São mais divertidos que o programa, né? Chegou aqui o nosso coordenador, diretor da área comercial, o Rodrigo Simes, que todo mundo, a gente já fala várias vezes, ele é do Alegrete. E aí o Michael Valédes para o Rodrigo assim, olha, já falaram aqui que Encruzilhada tá melhor que o Alegrete. Semente da discórdia. Semente da discórdia. E aí o Rodrigo já disse, não é bem assim. Há controvérsia. Não conhecem o Alegrete. Eu também acho. Não conhecem o Alegrete. A partir de segundo, talvez o programa esteja no ar ou vamos falar do Alegrete. Olha, o cara do comercial pode vender o espaço, quero lembrar vocês. Michael Valério, quem é o nosso amigo? Nosso amigo... vou começar falando outra coisa. Então, que quem quiser tomar um dos vinhos destacados no meu livro 101 Vinhos Brasileiros, tá aí dentro. Tá aí no evento. E é o rosé da Otto. Então, também outro amigo aqui que prepararam pra gente conversar. E já vou começar, então, pedindo pra tu contar o que é a Otto, como é que é um negócio familiar. Conta toda essa... como surgiu o vinho, como é que surgiu a loja de vinho de vocês. Legal. Boa tarde. Tem que ligar o... Estão me ouvindo? Tá. Primeiramente, eu me chamo André Valduga, né? As pessoas me confundem com sendo um dos proprietários da Casa Valduga, mas não sou da Casa Valduga. Eu sou da Otto Espumantes e Vinhos, uma vinícola que nasceu, né? O projeto que começou em 2016, quando os sócios, eu, André Valduga, Fabiano Valduga e Gisele Valduga, decidimos fazer um espumante, que era para ser um espumante comemorativo aos 10 anos de empresa, porque nós temos uma loja de vinhos em Bento Gonçalves que se chama Adega Refinaria, onde nós temos mais de 40 países e mais de 4.000 rótulos. E a ideia era fazer um espumante em homenagem à marca. Em 2016, nós completamos 8 anos de empresa e nós decidimos convidar nossos principais clientes, que eram 40 clientes na época, né? E colocamos o nosso espumante. Ele era um espumante brut, um Nature Surly, 100% Chardonnay. Ele não estava pronto, a nossa ideia era transformar ele num Extra Brut. E nós colocamos esse produto na noite, sem rótulo, sem nome, sem nada, nós não tínhamos nem ideia, né? E foi uma surpresa. Foram 40 garrafas de espumante na noite. Mas por que eu não estava lá? Desta vez tu não foi, Ana Cássia. E as pessoas começaram a nos perguntar, né? A gente quer comprar o espumante, como é que vai ser o nome? A gente não tinha nada, né? E a gente comentou, nós vamos transformar ele num Extra Brut. E eles disseram, não, deixa esse produto como ele está, deixa ele num Surly. E na época, se não me falha a memória, eram 3 ou 4 vinícolas que estavam fazendo o Surly. Para quem não sabe, o Surly é o espumante com as leveduras, né?
E a gente pensou, disse, por que não deixar, né? Até porque ele era um dos únicos produtos que estavam sendo elaborados 100% Chardonnay, né? E aí nós estávamos com outro problema, que nome darmos ao espumante, né? A marca. A Gisele, uma das nossas sócias, 2 dias depois ela acordou, ela disse, pô, nós somos de origem italiana, nós completamos 8 anos, por que a gente não coloca o nome do espumante de Otto? Então, Otto vem do numeral 8, que é em comemoração aos 8 anos de empresa da Adega Refinaria. Esse espumante, a gente tem um carinho por ele, porque nós lançamos ele em dezembro de 2000 e nós mandamos ele para o concurso Guia Adega. E na época nós ganhamos 93 pontos nele. Então foi uma primeiro produto, já tivemos uma boa pontuação. No ano seguinte nós mandamos ele para o Guia Descorchados e ele ganhou como o melhor natura e o melhor espumante com 94 pontos. Então aí os nossos clientes começaram a nos perguntar, e o próximo produto, o próximo produto, o próximo produto? Aí entrou a pandemia, nós não lançamos nada. No ano seguinte, então, a gente lançou mais um espumante e um vinho branco. E depois nós lançamos um vinho rosé e deixamos os tintos para o final. Vocês vejam que a gente faz um trabalho um pouco diferente, né? A maioria das vinícolas começa pelos vinhos tintos, né? Nós começamos pelos espumantes, brancos, rosés e depois pelos tintos. Eu vou aproveitar, vocês notaram, é um cara que produz, né, uma família que produz o seu vinho, mas tem uma loja de vinhos com vinhos internacionais. Então quero explorar essa parte aí, né? Como é que é o consumidor lá, o consumidor na escolha do vinho hoje, como é que ele entrando na questão que a Ana tocou antes, né? Ele ainda prefere o vinho importado? Como é que tá essa... Ainda mais em Bento, né? O cara de Bento deve tomar mais vinho brasileiro, será que não? Depende. No intuito de quando a gente abriu a loja, ela foi para trazer uma experiência diferente para o consumidor local. Como tu falaste, né? A gente vive no meio das vinícolas, a gente é produtor também. E a nossa ideia naquele ano era fazer com que as pessoas pudessem ter sensações diferentes. Então, por isso que a gente montou a Adega Refinaria, né? Para trazer uma experiência para o consumidor final diferente, né? Trazer um vinho daqui a pouco da Grécia, um vinho da França, um vinho da Itália. Então a gente proporciona essa experiência para o consumidor local. Mas a gente tem percebido, tá? Que o consumo pelo vinho brasileiro vem aumentando. Até porque pequenas vinícolas estão surgindo, cada um com o seu projeto, com o seu estilo de vinho, né, com a sua proposta, né? Então a gente percebe que o consumidor ele está aberto hoje. Ele já não é mais fiel a uma marca, né? Hoje ele quer provar, ele quer ter uma experiência diferente. Independente se é Brasil, Portugal, Chile, Argentina, França, ele quer ter uma experiência. E aquele que, digamos, aquele bom consumidor, que também bom apreciador, ele hoje procura mais por preço, mais por estilo, marca? O que é que chama? Tem de tudo hoje, né? A gente pode dizer que hoje o consumidor, que eu falei, né? Ele tá aberto, né? Quando é para um jantar especial, tá? Ele busca algo diferente, algo mais exclusivo, né? Algo para ele poder apreciar. Quando é algo para festa, ele já não olha tanto essa questão de um produto tão elaborado, né? Então a gente tem esse aí vai esse o preço. Aí muitas preço vezes mais confortável. Não é nem o preço. Muitas vezes ele tem um X que ele já está na mente dele que ele possa investir num bom vinho. Mas né? qual é o preço que o consumidor brasileiro mais procura hoje? De vinhos para consumo? 120, 150 reais é a média que nós temos hoje. Tempo atrás se falava de 70, né? Que era um número meio mágico, assim, né? E quando a gente fala para um jantar especial ou para um presente, aí passa de muitas vezes de 200 reais. André, vamos lá. Tu tinha uma loja de vinhos na Serra, em Bento, que não deve ser um trabalho fácil no meio de tantas vinícolas, enfim, pessoas que vão lá, que conhecem, tem lá a lojinha. Daí vamos lá, tu decidiu fazer um vinho também. O que está dando mais trabalho? Manter a loja, explicar o porquê dos vinhos, procurar países e vinhos, ou produzir teu próprio vinho?
Não, a loja ela já está consolidada, né? Hoje a gente tem um sommelier que fica lá, que é um profissional, né? E ele tá a par de todos os vinhos que tem na loja. Eu acho que essa parte ela está mais consolidada, né? Eu acho que o mais difícil é quando a gente elabora uma marca, é colocar essa marca no mercado e fazer com que ela se torne conhecida, né? Então acho que esse é o desafio da Otto. A gente é uma vinícola jovem praticamente, né? Nós estamos falando o primeiro produto em dezembro de 2019, um único produto só. Então, praticamente 19 perdido. 20 entra a pandemia. Então, a gente tem praticamente ali 4 anos de empresa. 3 anos, vamos lá. E um portfólio mais robusto, vamos falar em 2 anos. Né, com um portfólio de 7 produtos hoje. Então, assim, a gente sabe que tem muito para crescer, tem muito para mostrar ainda, né? Hoje a gente está focando em restaurantes com a nossa linha, né? Restaurantes, hotéis, casas especializadas. Até porque nossa produção é uma produção muito pequena, tá? Hoje nós estamos falando aí de 2.000 litros de cada produto. Isso dá em média de garrafas 2.500, 2.600 garrafas. Né? A gente tem acompanhado pela imprensa e por relatórios que a gente recebe de tendências que tem aí um movimento crescente entre os jovens, a geração Z, por exemplo, de menos consumo de bebidas alcoólicas. Vocês estão atentos a estes novos consumidores, a essa nova leva de consumidores? Que olhar que vocês estão destinando para eles ou isso não preocupa? Não, eu acho que preocupa sim. Os números que indicam essa diminuição das pessoas estão buscando cada vez diminuindo o consumo de álcool. Mas se pegarmos nossa linha, falando hoje da nossa linha da Otto, tá? O que a gente faz, tá? Nós elaboramos hoje vinhos mais leves, mais jovens, sem passagem por madeira. Nossos vinhos ficam em torno de 12,5, 13 de álcool. Então ele já tem uma graduação alcoólica bem menor, né? O Michael já teve a oportunidade de provar os nossos vinhos, inclusive um dos nossos vinhos está entre os 100 vinhos, 101 vinhos brasileiros, né, que é o nosso... A Ana vai tomar hoje, o rosé que é a tua cara. Então assim... Tem de blazer rosé, inclusive. Ornando. Tu sabe que o Mike, o ano passado, ele deu de presente esse vinho pra Ana, mas a gente achou tão interessante que a gente tomou o vinho dela. O Mike teve que achar outro vinho. Vocês tomaram, não te deram, né? Não, daí... Acredita? Olha. Mas muito gostoso o rosé. Que muito bom. gostoso. O pior é que ele tomou mesmo, né? Eu tomei mesmo. Ele ficou, ele ainda disse quando eu cheguei, olha, ele deixou, mas a gente tomou. Eu digo, tá. Eu ia dizer. Tu tá vendendo hoje a garrafa, vou ter que dar outra. Então esse é o estilo do que nós elaboramos hoje, né? A linha Otto ela é uma linha de produtos com estilo mais fresco, mais joviais, mas que tem uma boa acidez, são vinhos vibrantes. A gente expressa muito a questão da fruta, da flor. Então é isso que a gente traz tanto nos nossos vinhos tintos quanto nos nossos vinhos brancos. Nada passa por madeira, vinhos mais frescos e bem jovens. E na tua loja lá, procura um vinho sem álcool? Não, meu público não procura vinho sem álcool, né? Que a gente nem pode chamar de vinho, né? Hoje nem perante a lei não é um vinho. Como é que é? Algumas pesquisas indicam, mas ninguém procura. Como é que Ninguém pode, procura, né? pois mas isso é muito interessante, por isso que a gente faz essa pergunta até também para poder acompanhar. Agora, o teu cliente, ele é mais masculino ou mais feminino? Se nós falarmos há 3 anos atrás, talvez o público era mais masculino, tá? E hoje ele está ali, tem meses que o consumo, porque a gente faz todo o acompanhamento mensal de venda, e tem meses que a mulher já ultrapassa o homem, né? Então a mulher também tem um papel muito fundamental, né? Porque é muitas vezes ela que cuida da casa, ela que prepara um jantar, então é ela que muitas vezes escolhe um bom vinho, né? Então tem meses que a mulher ela sobressai na nossa loja. E olha, tem confrarias também muito interessantes, né, femininas lá naquela região, então elas sabem também o que é bom, o que é melhor, não é bem só porque elas organizam os jantares, ele está sendo modesto ali, né, mas é porque elas sabem beber bem. Como é que é a tua confraria? Eu adoro te ouvir falando o slogan da tua confraria. Para quem já bebeu de tudo,
Agora só quero melhor. Meu Deus. E nós nunca fomos convidados para essa Nunca conferência. fomos convidados para a Confraria de Ana Cássia. André, já se encaminhando para o final, agora são 5 horas e 55 minutos. O ouvinte que vier aqui no Rota Rara vai encontrar o quê? O que tu trouxe aí para experimentar? Então, o que nós trouxemos, né? Eu trouxe uma uva diferente. Hoje nós trouxemos um vinho branco e um rosé. O vinho branco é da uva Viognier, né? É uma uva que não é tão explorada, então por isso que a gente quis trazer esse vinho para as pessoas poderem ter uma experiência com ele, tá? É um vinho Gosto. um vinho bem frutado, enfim, vale a pena provar ele. E trouxemos também o nosso rosé, um rosé de Pinot, numa garrafa bonita, uma garrafa italiana, né? Um vinho também com aquela pegada de frescor, jovialidade, que vocês acabaram degustando o vinho dela. né? Hoje é a oportunidade, Ana Cássia. Está aí a oportunidade sendo promovida pela Band News FM de tu experimentar o vinho que tu ganhou de presente. Muito obrigada. Olha, Se o Michael Valério não consegue, a Band News... consegue. André, muito obrigado por ter participado aqui conosco. Sucesso e logo mais vamos ali conhecer o rosé. Eu que agradeço pela oportunidade e quem quiser pode acessar o nosso site, é www.otovinhos.com.br, pode nos acompanhar no Instagram E no também. Instagram como é que é o arroba? @otovinhos e espumantes. Muito Otto, bem. que eu adorei, aprendi hoje. Vem do Oito. Oito. Olha aí, ó, aqui, adorei o nome. Que bom. Super criativo. né? Festival de Ofertas Anaiasa Nissan, Plaenge apresenta e Bicho Moinhos, uma edição limitada na rua mais exclusiva do Moinhos de Vento. Para encerrar, eu queria ouvir um pouquinho do Mike. Mike, importância deste tipo de evento para, como tu diz, divulgar a cultura do vinho. Posso ainda? Pode, Já falei pode. demais, Tu já tem gastei dois demais hoje. Tem 2 Ah, minutinhos não, e 20 tu sexta. veio tão bonitinho, sem meinha, sapateiro. Ah, tu tá todo moda. Não, E o- eu vou e deixar o cabeleireiro? Cabelo cortado? cabelo cortar peluqueiro, botou, Ah. ele botou aqui não é gel, só, tá Bem, bonito. A grande importância é beber vinho com a Ana Cássia, né? Mas pra Porto Alegre, vamos dizer. Mas falando sério, a gente está 4 anos no Arco Viva o Vinho, a gente recebe quase todos os eventos que acontecem aqui no Rio Grande do Sul, né? E realmente ter um evento assim democrático, eu acho, primeiro ponto, né? Fácil acesso num shopping, né? Fácil de chegar, fácil de estacionar, os ingressos à venda de várias formas, né? Muitos produtores, né? Já comentou 70, se não me engano, né? Mais 70 produtores. 73. 73 produtores, pequenos, artesanais, projetos assim novos e grandes produtores, então é democrático. Eu acho que é fundamental a capital aqui do estado que mais produz vinho não ter eventos assim é um pecado. E a gente ficou muito tempo sem esse tipo de evento. Então o pessoal da Rota está de parabéns e fico muito feliz de estar vendo esse evento crescer, né? Tá com a nossa presença, inclusive, fico mais feliz ainda, já estamos pertinho, né? bem. Ana Cássia, um excelente final de semana. Pra ti também, meu amor. Tchau, gente. Bons vinhos. Bonzinho.